Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do duelo entre Bahia e Botafogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E o John Textor aí, né, que estava falando sobre o Bahia, o Grupo City, falou aí que num futuro, se não tiver fair play, em 20 anos o Bahia vai conquistar 17 títulos brasileiros. Então, John Textor está elogiando aí o trabalho do Grupo City no Bahia. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Na Copa do Brasil, então, Botafogo e Bahia, a gente fazendo aqui um raio-x da temporada das equipes, 44 jogos para cada um, o Botafogo com 69,7% de aproveitamento, 77 gols marcados, 37 gols sofridos, já o Bahia com 66,7%, tem mais gols marcados, uma média um pouquinho maior, 1,84, e 44 gols sofridos, aí uma média de 1 gol por jogo. O Botafogo é o líder, o Bahia é o quinto colocado. Aí também estamos falando de equipes que têm objetivos pensando em coisas positivas e não com medo da parte negativa. Pois é, e quando eu falei logo no começo do nosso programa garantia de bons confrontos, eu estava falando sobre esse, claro, sobre Palmeiras e Flamengo, mas sobre esse também, porque se a gente for olhar, Mari, no presente momento aqui no futebol no nosso país, não tem muita gente jogando melhor do que o Botafogo e do que o Bahia. O encontro deles é um encontro cruel pela fase, né? Tudo bem, no sorteio você não tem como esperar nada. Você tem que estar apto e consciente de que qualquer coisa pode acontecer, né? Se você pegar um adversário que é tecnicamente mais fraco, você senta e respira um pouco mais aliviado. Se vier um timaço pela frente, você tem que encarar. É o que acontece com o Bahia e eu diria é o que acontece com o Botafogo também. Porque eu entendo o Botafogo como favorito nesse confronto, mas não por muita margem. O Bahia tem feito uma ótima temporada e vai exigir o máximo que o Botafogo pode entregar. Eu acho que o Botafogo sai, né, na frente, claro, está num momento melhor também no Campeonato Brasileiro, mas também de profundidade de elenco, né? À medida que a temporada vai passando, o Botafogo tem talvez mais peças para conseguir mexer e se organizar nas competições que ele estará disputando. Tivemos outros jogos, outros confrontos definidos. Quando você fala assim, pegar uma equipe talvez mais fraca ou que tem tecnicamente. Talvez um gap maior entre as equipes. A gente tem Atlético e CRB, São Paulo e Goiás, Vasco e Atlético Goianiense. Eu acho que fica entre Atlético e o São Paulo, que tiveram os adversários mais acessíveis. Isso, se você olhar na comparação técnica entre essas equipes, o Atlético e o São Paulo foram os clubes que se deram melhor no sorteio de hoje da Copa do Brasil. Eu acho que isso é inegável e falar a respeito disso não significa dizer nem que esses times já se classificaram, que não precisa ter jogo, nem que esse tipo de análise é desrespeitoso com relação ao CRB e ao Atlético Goianiense. É claro que não. Mesmo porque nos mata-matas, como a gente está acostumado a ver aqui no Brasil e fora do Brasil também, os jogos são muito diferentes, o comportamento das equipes é bem mais estratégico e o tal balanço da sorte e da falta de sorte, as ocasiões, as circunstâncias que fazem parte do futebol e muitas vezes decidem resultados, a gente muitas vezes vê equipes que a gente não espera se classificando para a fase seguinte. Eu sou uma mulher muito cética, tá bom, André Kfouri? Eu vejo o sorteio, pode ser Série A, Premier League, Mundial de Clubes. Eu tenho medo de todo mundo, muito respeito, porque a gente sabe como a Copa do Brasil, até como essas equipes encaram, né? Isso. Por exemplo, o CRB, o Goiás, pode ser uma salvação de um ano. Claro. De uma folha salarial, enfim, de todo o planejamento. O Fluminense, eu acho que ele entra naquela avaliação que você fez de Corinthians e de Grêmio. Tem problemas maiores do que pensar em título de Copa do Brasil ou coisa do tipo, sim, né? Embora o discurso eu acho que seja diferente, porque o Fluminense é o atual campeão da Libertadores, e como que você, representando o Fluminense, vai dizer que você não acredita ou não pensa em ser campeão da Copa do Brasil, mas a realidade do Fluminense é outra hoje. A preocupação no Campeonato Brasileiro é uma coisa flagrante, não pode ser deixada de lado. Daqui a pouco tem Libertadores, o adversário do Fluminense é o Grêmio. A gente acabou de falar sobre Grêmio e Corinthians na Copa do Brasil, mas eu não sei, por exemplo, se nesse confronto de Copa Libertadores, eu sei que o assunto é outro, o Grêmio e o Fluminense vão poupar
pensando no Campeonato Brasileiro. Será que haverá coragem para isso? Assim, uma aceitação da realidade? Não, eu não posso me desgastar aqui. Eu não vou ganhar a Copa Libertadores. E eu não posso permitir que a minha situação piore no Campeonato Brasileiro. Vamos ver também, em relação àquela curiosidade, como que Palmeiras e Flamengo vão negociar as escalações. Vamos ver como o Grêmio e o Fluminense vão fazer isso e o Fluminense especificamente, mesmo na Copa do Brasil. Já já a gente fala também sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, seus personagens, mas neste momento o Roger Machado está sendo apresentado, foi apresentado lá. Mas nessa edição do Esporte Agora, então venha junto conosco, estaremos das 9 às 10 atualizando tudo para você do que acontece no mundo do futebol. Tô muito bem acompanhado, o Léo Fonte está comigo nessa, grande Léo, uma honra estar contigo, parceiro. E aí, Bruno, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todos que estão acompanhando a gente agora, né? Falar dessa Copa do Brasil, sorteio, deu o que fala, colocou clássico bom aí pela frente, isso é muito legal, né? Aliás, para destacar, né, você que nos acompanha, né, Léo Fontes, 3 grandes duelos no meu entender, mas vamos explicar isso agora melhor para você, porque nesta quinta-feira a CBF realizou o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Então vamos aos duelos na tela. Teremos então Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Vasco, Atlético Paranaense e Bragantino, São Paulo e Goiás, CRB e Atlético, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio, Juventude e Fluminense. Vamos falar jogo por jogo, embora os 3 principais para mim, não sei se você vai concordar, seriam Flamengo e Palmeiras, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio. Acho esses 3 confrontos bem interessantes, Léo. Mas queria te ouvir começando com Flamengo e Palmeiras. As 2 forças hegemônicas nos últimos anos do futebol brasileiro se enfrentando já nesse duelo antecipado das oitavas de final. Exatamente, né? Tanto o Flamengo como o Palmeiras vêm ganhando muitos campeonatos, né? O Flamengo ganhando Copa do Brasil, Libertadores, Palmeiras bicampeão brasileiro. E tem tido realmente essa briga, né? Um confronto super equilibrado. É óbvio que para a competição é bom que esse confronto aconteça nas oitavas de final, que a gente já vai ter um grande clássico, como outros que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas realmente um dos candidatos ao título já vai ficar ali pelo caminho, né? Porque tanto o Flamengo como o Palmeiras, se estivessem em lados diferentes da chave, por exemplo, poderiam chegar até uma final e não seria nenhuma surpresa para essas 2 equipes. O que a gente sabe é que teremos jogos muito equilibrados entre ambos. Né? Nos últimos anos a gente tem visto isso. O Flamengo tem até uma hegemonia ali contra o Palmeiras nos confrontos diretos, embora na final da Libertadores tenha perdido para o Verdão. Importante salientar, você que nos acompanha, as equipes que estão do lado direito do duelo terão o seu segundo jogo decidido em casa. Então você vê ali, Palmeiras vai decidir o segundo jogo em casa, o mesmo para Vasco, Bragantino, Goiás, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio e Fluminense. Essas equipes irão decidir o jogo, o duelo, né? A partida de volta atuando em casa. Atlético Goianiense e Vasco é um duelo interessante, Léo Fontes, porque se a gente fosse definir, há uns 2 meses atrás, seriam duelos de 2 equipes que estariam brigando contra o rebaixamento, vivendo momentos delicados. No recorte de hoje, são instantes completamente diferentes. O Atlético lutando contra o Z4, mas o Vasco encaixando série de vitórias consecutivas, 4 vitórias, chegada do Felipe Coutinho, a história do Barreira vai vir a baile. É um Vasco que entra como favorito nesse duelo. Entra como favorito, mostrou isso ontem já no Campeonato Brasileiro, né? Ganhando do Atlético lá em Goiânia. Isso já é um resultado importante para mostrar a diferença entre as 2 equipes. O futebol brasileiro, para esses times como o Atlético e o Vasco da Gama, ele é muito volátil, né? Então hoje a gente está falando aqui, o Vasco está bem, vai chegar o Felipe Coutinho, o Atlético não ganha de ninguém. Daqui a 15 dias isso pode estar diferente, né? Porque times que não têm a mesma estrutura hoje que o Vasco está buscando ter, né, com a sua SAF, eles costumam oscilar muito, né? Então, o noticiário de hoje, na semana que vem, é um noticiário contrário, mas eu acredito que o Vasco passa pelo Atlético Goianiense, embora não vá ser um jogo, obviamente, tão tranquilo assim, um confronto tão tranquilo para o Vasco. Aí a gente tem Atlético e Bragantino, dá para até colocar um certo favoritismo ao Furacão. São Paulo e Goiás, o São Paulo entra como grande favorito, até porque o Goiás, nesse momento, oscila muito dentro da Série B. CRB e Atlético, CRB que conseguiu uma vitória importante diante do Botafogo na Série B, mas não vive um bom momento desde o vice-campeonato para a Copa do Nordeste, embora o Atlético seja bem oscilante, entra como grande favorito. Botafogo e Bahia são 2 equipes que estão vivendo um 2024 magistral, Léo. Exatamente, 2 equipes campeãs brasileiras, né? Tem tradição, tem torcida, tem nome.
Se a gente fizer o recorte, né, muitas vezes a gente vê esse sorteio de Copa do Brasil e fala assim, não, esse aqui é favorito, aquele é favorito, mas hoje a gente tem um cenário no futebol brasileiro totalmente diferente. Nós temos duas equipes que estão super organizadas, estruturadas há muito tempo, que são as equipes do Flamengo e do Palmeiras, e tem aqueles que estão correndo atrás, e alguns estão próximos. E a gente pode colocar o Botafogo principalmente, né? O ano passado acabou perdendo seu técnico no meio da temporada, isso fez com que o Botafogo tivesse um fim de ano péssimo, melancólico. Não é o que mostra agora, o Botafogo é um dos 3 melhores times do Brasil, junto com o Flamengo e com o Palmeiras, e o Bahia está próximo disso também, mas é um trabalho um pouco mais jovem do que o trabalho do Botafogo, digamos assim, de reestruturação, mas já é um trabalho muito bom, que vai receber reforço agora nessa janela, né, que é o Luciano Rodrigues, que vem do Liverpool do Uruguai, ou seja, tem ainda mais gás o Bahia para tentar fazer esse clássico ser muito parelho com a equipe do Botafogo. E também eu uso o mesmo argumento do Flamengo e Palmeiras. É bom para o torneio esse jogo agora, mas é ruim porque também são equipes favoritas para conquistar a competição e uma delas cai. E entra numa outra questão também a recente fala, né, do John Textor, criticando, né, o dinheiro do petróleo que chega ao Brasil por meio do Grupo City que comanda o Bahia. Também é outro, o duelo das SAFs, né, mas esse duelo também das palavras, já que o John Textor agora pegou no pé também da equipe do Tricolor. Para a gente fechar rapidinho, Léo Fontes, 2 duelos, Corinthians e Grêmio, 2 equipes que vivem momentos muito complicados na luta contra o rebaixamento, e Juventude e Fluminense. O Juventude vinha bem, mas a gente não sabe como é que vai ser o novo Juventude com o Jair Ventura. Com o Roger, acho que seria favorito. Com o Jair, dá para manter esse favoritismo? Exato, a gente fala dessa oscilação do futebol brasileiro, né? Então o Juventude estava lá fazendo uma boa campanha, o Roger treinando bem a equipe, eliminou o Internacional na Copa do Brasil, eliminou no Campeonato Gaúcho. Agora, daqui a 15 dias tem outro, né? Tem outro Juventude, né? Para enfrentar o Fluminense, que pode ser outro também, porque tem um trabalho começando com o Mano Menezes, que começa com problemas, né, ainda, mas pode ser que daqui a 15 dias já esteja melhor. Então é um confronto para mim totalmente aberto. E no caso de Corinthians e Grêmio, é aquela história, né? A camisa está ali, né? A tradição está ali. Ontem, o Grêmio fez um segundo tempo muito bom contra o São Paulo, mas fez um primeiro tempo horroroso, podia ter sido goleado por 4-5-0. Então é uma equipe que não está bem, não é um momento nada bom, até em desempenho, não só na classificação, mas o desempenho. E do outro lado, o Corinthians ganhou um pouco mais de moral, porque parece, né, que o novo técnico, o Ramon, vai conseguir. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre a partida entre Bahia e Botafogo. Grande jogo, 2 jogos, né? Um no Newton Santos, um na Fonte Nova. Tem tudo para ser 2 grandes duelos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.